Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre o livro Exilados de Capela. Nós já estamos na segunda parte. Bem-vinda, Marta. Bom dia, Vera. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa live. É com muita alegria que estamos aqui hoje para compartilhar um pouco desse conhecimento, desse estudo, desse livro Exilados da Capela, que é um primor, né, de conhecimento. Nós vamos convidar a todos vocês, que vocês possam colocar um copo de água, uma jarra, para depois as nossas vibrações. Esse é um momento muito especial, onde nós podemos nos recolher intimamente para a nossa oração, pedindo a nossa proteção, pedindo todas essas bênçãos do nosso Mestre Jesus nas nossas vidas. Então vamos para a nossa prece inicial, nós vamos fechando os nossos olhos. Esses momentos tão abençoados que nós temos esta oportunidade de nos reunirmos em nome do nosso Mestre Jesus, em nome do bem, do amor, da caridade, da cura. Que nós possamos mais uma vez nessa manhã receber essas bênçãos. E vamos pedindo a proteção dos bons espíritos, fraternidades, mestres queridos, os mentores da Fraternidade do Amor, Dr. Bezerra de Menezes, toda esta equipe médica já postos aqui na nossa casa, nos trabalhos de cura, os mestres ascensionados. Vamos sentindo que esta luz vai se expandindo a todos que estão conectados conosco nesta manhã. E uma luz intensa vai imantando paredes, teto e piso. Aqui, neste ambiente onde nós estamos, vamos pedindo a nossa proteção, para que nós possamos ser intuídas pelo plano espiritual, nas nossas palavras, que nós possamos humildemente transmitir estes conhecimentos tão importantes para o nosso despertar espiritual neste momento ao qual o planeta está atravessando de transição planetária. E é assim, nesta sintonia, é que nós vamos pedir licença para iniciarmos a nossa live desta manhã. Graças a Deus. Vamos aí vibrando para eles também, que está nos ajudando. Já tá craque, né? Já, viu? Já aprendeu, está nos ajudando aqui. Então, bom dia a todos vocês. Nós começamos a falar na semana passada sobre o livro Exilados de Capela. E é realmente, como a Marta nos colocou, é uma obra primorosa de informações, porque muitas vezes nós nos perguntamos de onde viemos, né? E aí a gente pode, nós viemos de Deus. Todos nós viemos de Deus, todos nós fomos criados por Deus, mas passamos por um processo evolutivo, e este processo evolutivo é extremamente interessante, complexo e de uma inteligência superior, porque existem muitos estudiosos, existem muitos debates em relação a Exilados de Capela, né? Porque Exilados de Capela, nós falamos
seria o correto é dizer exilados da capela, né? Da constelação, né? Porque nós comentamos que é uma estrela, capela, porém é uma constelação, é a constelação do cocheiro, e nós falamos que é a estrela alfa, porque ela é a de maior grandeza, onde se orbitam 9 sóis, dos quais 2, o nosso Sol aqui é miniatura perto dos 2 maiores sóis. E ela é vista a olho nu, na realidade, por telescópios, né? Por conta até da luminosidade, porque a luminosidade é intensa. Então, esses 2 maiores sóis, eles são de uma grandeza assim 2,7 maior do que o nosso Sol, né? E a outra, acho que é 2,9, uma coisa assim, em termos de grandeza. Então, os astrofísicos explicam e também debatem, né? Dizendo que seria impossível a vida nesse local, até por conta do tipo de químico ali que se encontra para ter vida. São vários debates que são interessantes de nós discutirmos, porque nós percebemos a pequenez da nossa inteligência, e dentro daquilo que nós conhecemos, nós não conceberíamos a vida nesse local. Então, é algo divino realmente. Vale lembrar que quando eles se referem a não existe vida, não existe uma vida material como a nossa, né? Então, existe toda uma vida apropriada para aquela condição daquela constelação. Que para nós é inconcebível, nós não temos como entender isso ainda na realidade. Então, nós fomos conversando sobre isso, porque a Terra, ela foi preparada para receber vida, e esse processo, né, quando nós perguntamos de onde nós viemos, então nós vamos explicar todo este processo ao qual o ser humano, hoje nós somos seres humanos extremamente sofisticados, perto do que existia aí há 25 milhões de anos atrás, né? Então, se vocês estiverem nos acompanhando, vocês podem até pegar no capítulo 4 aí, né? Para que nós possamos entender o ponto. Nós encerramos a aula passada, a live passada, falando sobre o verbo, né? Que é a intenção da criação. Deus, né? Na ordem dele, né? E criou-se o verbo. É quando existe a manifestação na matéria. Agora, hoje nós vamos começar aqui a falar da evolução do ser humano, para nós começarmos da primeira raça, segunda raça, terceira raça, até nós chegarmos na pré-ariana, e depois a vinda dos exilados, né? Desses espíritos, desses milhões de espíritos exilados, a preparação deles vamos dizer assim, no astral, para eles estarem reencarnando em locais determinados para ajudar no adiantamento aqui do planeta. Eles saem exilados de capela, porém eles chegam aqui como semideuses, né? Pela inteligência e já pela tecnologia que eles conheciam. Tá? Então, assim, ó, a evolução do tipo humano, se você pegar no capítulo aí 4, você vai ver os símios ou primatas, tá? Que é o tipo mais evoluído de primata, que é Proconsul, 25 milhões de anos. Tá? Então, imagina, né? 25 milhões de anos. Olha só da onde a gente vem, né? Olha só da onde a gente vem. Então, nós vamos adquirindo, não existe sentimento, existem praticamente animais, e todos os estudos que são feitos de crânios encontrados, então se percebe a limitação do cérebro, o cérebro extremamente
totalmente diferenciado do que já é hoje, né? Então, olha só, em 25 milhões de anos é o primata. Depois, o Homo erectus é quando já fica na posição aí, Pezinho, né? já começa a andar, se sustenta, né? Sobre as pernas. 500 mil anos, logo aí, né? 500 mil anos. O Homem sapiens, né? Que foi encontrado em solo, na Rodésia, na Florisbade e Neandertal, 150 mil anos, tá? E o Homo sapiens, sapiens, né? De Westcombe, Candera, Fontchavede, Cro-Magnon e Chancelade, né, que fala 35 mil anos. Então, esses são os estudos que nós temos em relação à evolução da vida no nosso planeta, até que, se fosse possível, perceber um grau de consciência, de inteligência, até que surgisse o primeiro sentimento, minha gente, porque era só tentar sobreviver como feras, né? E, olha, nos anos 90, foram feitos exames de DNA e provaram que o Neandertal é uma ramificação separada da espécie humana, embora seja, evidentemente, uma evolução dos símios primitivos, tá? Então, o que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que é uma evolução dos símios ou dos primatas, o homem de Neandertal. Porém, esse processo de quando você... qual é o momento em que ele adquire a inteligência, né? Que você começa a perceber no olhar dele um lampejo de inteligência, a ciência não consegue provar, né, Marta? Tem um gap aí, por quê, né? Assim, a gente tem que entender que o espírito ele foi criado em luz, né? E essa luz se fez, e para que essa evolução ela seja contínua, para que ela tenha um significado, tem a existência aí da matéria, né? Olha que interessante, né? Esses espíritos de um grau de evolução espetacular, que já não se ajustavam mais à vibração da constelação de Capela, foram exilados por conta de um aprimoramento moral que não se adequava para aquela constelação mais, porém evoluídos e de uma rica inteligência, têm a oportunidade de virem aqui para o nosso planeta e acompanhar toda essa evolução de tempos em tempos, né? De toda essa criação primária e toda, até chegar como nós somos, né? Então, é interessante que, assim, às vezes a gente pensa assim, mas não é um atraso, né? Chegar numa raça que é tão primata, que está evoluindo, mas assim, nós precisamos de um corpo material para aprimorar os nossos conhecimentos espirituais, para aprimorar a nossa experiência como espírito, né? Então, é interessante que a gente olhe para esse ângulo para entender essa criação, para entender essa evolução. Por quê? Porque a ciência, em um determinado ponto, ela não consegue falar onde começa, onde termina, da mesma forma que nos estudos não fica ali, a gente não tem um material que fala assim, olha, do reino mineral passou para o vegetal, passou para o animal e passou para o hominal, né? Por quê? Porque a gente está falando aí de milhões de anos, né? Então, para a gente entender de uma espécie primata para um Homo erectus, 25 milhões de anos, 500 milhões de anos, né? Então, não se tem esse material. Mas assim, a gente entende que essa inteligência ela evolui, né? E aí a ciência, muitas vezes, ela não consegue colocar isso, mensurar isso. Então, tem um pequeno trecho no livro que ele fala assim,
Se a ciência até hoje não descobriu esses tipos intermediários, é porque eles realmente não existiram na Terra, Exatamente. foram plasmados em outros planos de vida, onde os prepostos do Senhor realizaram a sublime operação de acrescentar ao tipo animal mais perfeito e evoluído de sua classe os atributos dos humanos, que por si só, conquanto aparente inicialmente invisíveis, dariam ao animal condição de vida enormemente diferentes e de possibilidades evolutivas impossíveis de existirem no reino animal, cujos tipos se restringirem, se limitaram a si mesmo. Então, por isso que fica esse gap, Vera, porque assim, é de uma inteligência, né? Porque é muito grandioso, né? Até mesmo a ciência, ela né? não consegue detalhar, né? Feito pelos amigos, pelos prepostos, eles até dizem, né? Pelos prepostos do Senhor. Porque existem equipes espirituais que são encarregadas, assim como existem equipes espirituais encarregadas no nosso desencarne, existem estas equipes do Senhor, né, do nosso Mestre Jesus, que nós sabemos que é o governador geral desse planeta, que trabalham para que possa estar fazendo toda essa modificação tão necessária. Agora, é muito interessante que nós temos uma mensagem de Emmanuel, né, através de Chico Xavier, em 1937, né, e que transcreve exatamente sobre essa atividade, né, nos reinos da natureza. Você quer estar lendo pra gente? Aqui, ó. Vamos lá. Segundo estudos que pude efetivar em companhia de elevados mentores espirituais, posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais. Os princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. Olha aí que linda a evolução. Uhum. A razão da consciência, a noção de si mesmo constituem na individualidade a súmula de muitas lutas e de muitas dores em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. Olha aí por que a gente tem que viver as provas, as expiações, as situações da nossa vida. O processo, portanto, da evolução anímica se verifica através da vida, cuja multiplicidade não podemos imaginar nas nossas condições de personalidades relativas. Vida essa que não se circunscrevem no reino nominal, mas que representam o transunto de mais várias atividades de todos os reinos da natureza. Olha como a natureza está dentro da gente. Olha então, a experiência a de conexão que nós temos com o todo. E aí, percebam que nós começamos a falar aqui de 25 milhões de anos atrás. Então, essa é toda a trajetória nossa, nós que estamos aqui hoje encarnados no planeta Terra. Havendo algumas modificações em determinados períodos que são o que nós vamos estar comentando, principalmente sobre esses espíritos que foram exilados de capela, que vieram dar um upgrade, vamos dizer assim, para a nossa inteligência e para os nossos conhecimentos, né? Então, continua lendo a mensagem, que é muito importante. O princípio inteligente, para alcançar as cumeadas de racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existências nos planos de vida. Os protozoários são embriões de homens, como o selvagem das regiões ainda incultas são os embriões dos seres angélicos. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para a orbe terráqueo. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica,
que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra. Portanto, a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. O vosso mundo era então povoado pelos tipos do primata hominus, dentro das eras da caverna, e dos silex, e das legiões de homens singulares, pelo seu assombroso e incrível aspecto. Se aproximavam bastante do Pithecanthropus erectus, estudado pelas vossas ciências modernas como um dos respeitáveis ancestrais da humanidade. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi, que por misericórdia divina e em razão das suas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primigênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Então, o que nós estamos querendo colocar aqui para vocês, da mesma forma que ainda hoje são feitas as migrações, na verdade, nós não temos essas migrações, por exemplo, o branco e o negro, a pele vermelha com a pele branca, o oriental com o ocidental. Não há essa mistura de raças. Gente, esse mesmo modelo que nós temos aqui no nosso mundo, né? No nosso pequeno mundinho, isso é feito em todo o universo. Essa miscigenação de raças, para que nós possamos modificar o DNA da humanidade. E é exatamente este momento, é o que está acontecendo aqui no nosso planeta. Mais uma vez isso vai estar acontecendo. Quando nós falamos essa transição planetária, isso dentro do que nós podemos estar percebendo, é esse contato que será feito, que já está sendo feito há muito tempo, com seres de outras orbes. Que fica aquele estigma, né? Não existe. Por quê? Existe toda um interesse religioso, né? De religiões que criaram muitas coisas em cima disso. Por quê? Vai estar caindo por terra muitas religiões. Por quê? Se prega que não existe vida fora do nosso planeta, se prega que você morre e acaba tudo. Então, para o Espiritismo, tudo vai estar sempre em mudança. Por quê? Porque o Espiritismo sempre está em cima da ciência. Hoje eu estou falando sobre isso, mas amanhã eu posso trazer novas informações. Por quê? Porque o Espiritismo acompanha também a evolução da ciência. Ele não se fecha apenas dentro de estudos que foram feitos e fecha para isso. Não. Nós recebemos mensagens da espiritualidade, nós recebemos informação da ciência, nós estudamos a filosofia e dentro de tudo isso nós vamos sempre estar aprimorando a nossa inteligência e o nosso conhecimento. Não é isso, Marta? É isso mesmo. E assim, vale lembrar que essa transição, ela sempre está acontecendo. Veja que teve essa transição desses espíritos que viviam na constelação de Capela para o orbe da Terra, né? E desde então a gente está sempre evoluindo, sempre em transição, sempre mudando, né? É claro que hoje a gente passa por um processo de transição diferente do início, mas não deixa de ser um processo de mudança, né? Um processo de adaptação, de conhecimento, de criar novas expectativas, de criar uma nova forma de inteligência de agir, né? E eu queria saber se vocês estão entendendo essa nossa colocação, né? Coloquem aí se vocês... Por favor, se vocês dá para entender? Tá então, entendendo? O que nós acabamos tá de... fluindo esse nosso bate-papo. Aí o que nós acabamos de falar nesse momento, nós podemos dizer, né, com essa mensagem do Emmanuel, nós podemos dizer que aí se instalou a primeira raça, tá? A primeira
a raça mãe que a gente diz. E a segunda raça mãe, então, ela iniciou-se na encarnação dos homens primitivos, formadores da segunda raça, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e de personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com estes espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria, né? Essa segunda raça, ela deve ser considerada como a raça pré-adâmica. Então nós vamos estar colocando essa parte da Lemúria. Vocês sabem que depois tudo isso vai submergir, né? Assim como a Atlântida também, mas a gente vai estar colocando essas raças, porque é o que dá a primeira raça mãe, a segunda raça mãe. Então são características onde já existe, né, uma pequena lucidez, mas existe ainda um sofrimento muito grande no ser humano, porque ele é medo puro, né? Porque como sobreviver sem nenhuma lucidez? Olha a herança que a gente traz para os tempos atuais, né? Exatamente. Esse medo, essa insegurança. Como sobreviver, né? Isso é uma herança aí, gente. Eles tinham os braços mais alongados, eles tinham a arcada deles. Eram exatamente animais, né? Animais, eles não conseguiam se relacionar na realidade a qualquer laço afetivo ainda, né? Mas aqui na segunda raça mãe tem uma lucidez, uma pequena lucidez, mas ainda não tem. Olha que interessante que ele fala da segunda raça. Ele fala assim: essa segunda raça evoluiu por muitos milênios. Gente, nós estamos falando de milênios, dando tempo até que, por fim, com o desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo de vida comum, que nessa primeira etapa evoluiu. Era visceralmente brutal e violento. Então, nessa raça pré-adâmica, com o surgimento com o aperfeiçoamento dessa inteligência, é que começou a ter a necessidade da família. Olha que interessante, ele já não vivia mais isolado, ele precisava de um grupo, né? Então, quando ele fala aqui, ó, que ele precisa de companhia, né? Aí a gente já começa a entender a composição da família, né? Porque aí esse sentimento animalesco que existia já precisa de um próximo, já precisa do outro, né? Da aproximação do outro perto para poder evoluir, porque o outro provoca na gente uma evolução, a gente não consegue evoluir sozinho. Agora, é muito interessante que no século passado houve uma comunicação de João Evangelista falando sobre essa visão que ele teve, né? João Evangelista, nós sabemos que escreveu o Apocalipse, né? Então ele diz assim, olha, Adão ainda não tinha vindo. Por que Adão é tão importante na Bíblia? Nós colocamos, né? Nós colocamos como o início da vida em Adão. É uma referência, né? É uma referência que a gente vai explicar aí por quê, né? E aí, o João Evangelista, ele diz assim, olha só a visão que ele teve. Porque eu via um homem, 2 homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto.
Olha, vocês percebem que só tem aí instinto, não tem sentimento. Então, olha que interessante que um pouquinho antes ele fala dessa condição evolutiva nossa de carregar os reinos, né, dentro de nós. Então, nós carregamos dentro de nós o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Então, do reino animal a gente traz os instintos. Do reino mineral, a gente traz todos os componentes do nosso corpo, ferro que tem no nosso sangue, cálcio que tem nos nossos ossos. E aí ele identifica que toda essa herança a gente traz nessa evolução. Olha, gente, que informações riquíssimas. Mas né? agora ele dá a descrição, essa descrição que ele dá do homem é muito interessante. Ele diz assim: primeiro que tudo o homem procurou o que comer, após procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça. Sua boca, desmensuradamente aberta, prolongava-se para adiante. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham o emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria as suas carnes duras e secas e não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Oh, se tivesseis visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros, esquálidos, caídos ao longo do corpo, com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Então, tudo era instintivo, perfeito, né? Ele tinha que sobreviver e ele tinha que procriar, porque isso era para que a espécie começasse a se reproduzir. Olha, só que isso não era feito com inteligência. Olha as leis divinas atuando, né? Exatamente. Nessa transição, nesse crescimento, e eles nem sabiam ainda que isso era a lei divina, né? Por isso que muitas vezes nós temos reações instintivas desconhecidas hoje para nós, porque temos sentimentos, vivemos numa sociedade, obedecemos regras, mas às vezes nós percebemos reações de seres humanos extremamente instintivas, das quais nós falamos, nossa, mas isso é um animal. Isso está adormecido aí dentro de nós ainda. É muito interessante. E olha, ele diz assim: era escravo do mais grosseiro egoísmo, não procurava alimento senão para si. Chamava a companheira em épocas determinadas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne, e satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão, sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria. Nunca seus olhos derramavam lágrimas. O seu prazer era um grito e a sua dor era um gemido. Olha que herança que vem até hoje, porque quando a gente vê tanta atitude, né, de pessoas tão brutas, né, a gente fica perguntando, nossa, não tem sensibilidade nesse ser humano, né? De onde veio isso, essa dureza? Olha aí, gente, quando a gente observa tanta dureza no mundo, olha aí essa herança, né, e aí eles começam, né, a desenvolver a força. E o homem mais forte era o chefe da tribo. Olha, né? Que interessante que ela disse assim como hoje somos desproporcionais para os padrões angélicos, não é? Olha mas isso. A gente já tem lampejos, olha, nós temos lampejos de bondade, de amor incondicional, né? Até mesmo essa amorosidade que surge pelos animais. Que Jesus trouxe, né? Veio nos ensinar a amar, né? Exatamente, né? Então, essa transição da primeira raça para a segunda raça, deu para perceber aí como é que é, né? Vamos falar da terceira raça mãe para dar tempo aqui? Vamos, senão não sim, vai dar. Então, ó. Aí a gente vai para Pedra Lascada.
Aí lascou tudo, amiga. Não é, minha gente? Aí lascou tudo. Vamos lá para a Pedra Lascada, né? Nessa época, em pleno quaternário, por efeito de causas pouco conhecidas, ocorreu um resfriamento súbito da atmosfera, formando-se geleiras que cobriram toda a Terra. A terceira raça-mãe, ela é reconhecida pelo dilúvio, né? Olha que interessante. Porque né? houve um resfriamento e depois houve um aquecimento. E aí, o que aconteceu, minha gente? Derreteu todo aquele gelo. Derreteu todo aquele gelo e terríveis inundações. Fenômeno esse que, na tradição pré-histórica, ficou conhecido como o dilúvio universal, atribuído a um desvio do eixo do globo que se oblicou e provocado pela aproximação de um astro que determinou também alterações na sua órbita, que se tornou ainda mais fechada. E o tempo, né? E o tempo foi passando inexoravelmente, o homem a poder de sofrimentos indivisíveis e penosíssimas experiências de toda sorte, conseguiu superar as dificuldades dessa época tormentosa. Então, percebam que desde que nós estamos aqui nesse planeta, nós estamos passando por essa transformação planetária. Então, muitas pessoas dizem, nossa, é transição planetária. A humanidade nunca presenciou isso. A humanidade sempre presenciou. Hoje nós conseguimos globalmente nos comunicar, falar, alertar e estudar sobre isso dentro ainda da nossa pequenez, né? Mas nós já conseguimos nos alertar, dizendo que nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade, dizendo ainda, nos alertando que existem seres que habitam todo este universo e que nós podemos receber ajuda desses seres, assim também como podemos oferecer ajudas, como nós vamos oferecer ajudas a outros planetas em evolução, porque nós seremos os exilados da Terra, aqueles que não estiverem compatível com o padrão de adiantamento moral do nosso planeta, vão, logicamente, ajudar outros planetas que são afins, não é assim? Aquela vibração. Com aquela vibração. Ou aquilo que eu falei no início da nossa palestra. A migração universal, assim como existe a migração de estados, existe a migração de países, existe a migração também universal dos outros planetas, onde uns ajudam os outros nessa modificação de DNA. Assim como há modificação de DNA por raças aqui no nosso planeta, existe essa modificação também universal. Pode falar, Martina. Olha que interessante, né? Nesse pequeno trecho a gente consegue identificar duas leis divinas, que é a lei da destruição e a lei da regeneração. Isso. Porque assim, como é que para evoluir, aquilo que não serve mais precisa sair de circulação? Ah, mas de repente um dilúvio desse, né? Ou como a gente já viu, tanta gente desencarnando por conta de tsunami, e o que a gente vê hoje, infelizmente, na situação que a gente está vivenciando, nessa experiência do Covid, tanta gente indo, né? Mas isso não é um castigo, né? É uma renovação, e que a humanidade ela precisa olhar para isso, aprender com isso, através das leis divinas, porque assim, existe a lei da destruição em situação de um cataclisma, de uma mudança de temperaturas e etc e tal, mas existe uma renovação, né? E não só na condição física, mas na nossa condição emocional, na nossa condição psicológica. Por quê? Porque o nosso planeta Terra, para se tornar um planeta de regeneração, precisa de pessoas com sentimento mais humanizado, com sentimento de amor ao próximo. Porque Jesus veio há 2020 anos atrás nos ensinar esse amor, e a gente ainda está capengando
para desenvolver esse amor, né? Tem muita gente ainda com esse coração endurecido por conta dessa herança genética, vamos dizer assim, né, Vera? De toda essa evolução, mas está na hora da gente criar consciência, está na hora da gente olhar para os ensinamentos do Evangelho, para os ensinamentos do Cristo e modificar a energia do nosso planeta, porque ainda tem muito que se fazer nessa transição. Exatamente, e é muito interessante essa terceira raça-mãe, que nós temos aqui uma mensagem do João Evangelista, onde ele descreve o homem da terceira raça-mãe. E é muito importante que nós possamos entender já a evolução que na terceira raça-mãe ele teve, porque ele já começa a ter temor por superstição, né? Por exemplo, eles temiam, né, tempestades, raios, todo esse tipo de coisa. Vai aprendendo a temer algumas coisas. E o João Evangelista, ele descreve assim: depois do primeiro dia da humanidade, o corpo do homem aparece menos feio, menos repugnante à contemplação de minha alma. Sua fronte começa a debuxar-se na parte superior do rosto, quando o vento açoita e levanta as ásperas melenas que a cobrem. Os seus olhos são mais vivos e transparentes. O seu nariz é mais afilado e levantado, e a sua boca é menos proeminente. Seus braços são menos longos e esquálidos, suas carnes menos secas, suas mãos menos volumosas e com dedos mais prolongados. Os ossos do esqueleto mais arredondados, mais bem dispostos ao movimento das articulações. Maior elasticidade existe nos músculos e mais transparência na pele que cobre todo o corpo. No seu olhar se reflete o primeiro raio de luz intelectual, como um primeiro despertar de seu espírito adormecido. No seu caminhar, já menos lerdo e vacilante, adivinha-se a ação inicial da vontade, o princípio das manifestações espontâneas. Procura a mulher e não mais a abandona. Assiste-lhe no nascimento dos filhos, com quem reparte o calor e o alimento. O sentimento começa a despertar-lhe. Essa é a terceira raça-mãe. Então, é colocado isso de uma forma tão brilhante através do João Evangelista, né? E a humanidade nessa ocasião, ela estava precisando de uma ajuda exterior urgente. Então, o que é que vai acontecer neste momento? Neste momento, são convidados, né, esses espíritos que foram exilados de Capela para reencarnarem no nosso planeta Terra. Então, na nossa próxima aula, nós vamos conversar, né, como é que o mundo estava quando esses espíritos começaram a reencarnar. Gente, quando a gente coloca assim, parece que é tudo rapidinho, né? Mas esse preparo desses espíritos de Capela, preparar o perispírito de cada um, porque eles estavam num perispírito muito mais rarefeito, muito mais quintessenciado, muito mais fluídico, para poder reencarnar num planeta 50 milhões de anos mais atrasado do que era Capela, porque Capela já tinha uma estrela de primeira grandeza, com 2 sóis, 3 vezes maior do que a Terra, sem contar que tinha mais 7 outros sóis orbitando menores ali, a constelação do Cocheiro. Então, nós podemos perceber que é uma trajetória fantástica, a nossa herança hereditária que nós temos aí, espiritual, que nós vamos estar colocando para vocês a continuação, onde eles foram habitar a Lemúria, a Asa, a Atlântica, formando assim a 4ª raça-mãe.
E eu quero saber de você. E aí né? a Você está mistura, entendendo? né? Você está gostando? O que você está achando aí dessa explicação? Compartilha isso com a gente que é interessante para a gente saber, né? Tá entendendo? O que você imaginava que Isso era mesmo, isso? olha aqui, ó. Então é isso que vivemos hoje. Com o Covid estamos despertando uma nova raça também. Eu não diria que é apenas o Covid, né? Eu acho que é todo o contexto, né, que está acontecendo. O Covid nos fez refletir, nos fez despertar, principalmente para as coisas espirituais. O meu pai, que era uma pessoa extremamente simples, mas você sabe que ele era de uma sabedoria espiritual muito grande, ele sempre nos disse que a nova era seria a era do espírito, o despertar coletivo para a espiritualidade. E isso é uma grande verdade. Todos nós estamos, cada um da sua maneira, despertando para a sua verdadeira realidade. Da onde nós viemos e para onde nós estamos caminhando. Mas nós temos uma boa notícia para todos. A luz é inevitável. E o caminho da evolução, ele respeita o nosso tempo. Olha que interessante, porque é milenar, né? O espírito, ele é milenar. Então, o que a gente não aprender nessa existência, a gente volta e começa a lição de casa tudo de novo, né? A grandeza divina proporciona a gente voltar quantas vezes forem necessárias. Mas vamos aprender agora, né, gente, para voltar um pouco melhor do que a gente está aqui. A verdade é essa. Mas é quando você acha que você não tem condições, né, de alguma coisa que se apresenta na sua vida, saiba você que nós estamos num momento de menos sofrimento. Porque hoje quem sofre é mais o nosso ego. Porque antigamente nós sofríamos por comida, por dores, por abandono, por medo, nós sofríamos por tudo. Era uma incerteza muito grande. Hoje nós estamos no sofrimento mais pelo nosso ego. Já entendemos que as doenças que temos são criadas pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. Olha que evolução que já tivemos. Então, aquilo que se apresenta na sua vida é um despertar para você. Perceba isso, tá? Então, vamos lá para as nossas vibrações? Vamos. Nós precisamos reiniciar nosso Instagram. Vamos reiniciar nosso Instagram um minutinho, tá, minha gente? Ele é tão empolgante, né, que a gente até... Nossa, eu ficaria aqui o dia todo falando sobre isso, né? Vamos lá. Encerrou e já vamos agora iniciar novamente. Vamos lá. Tudo bem? Ok. Estamos de volta, né, minha gente? Eu gostaria, antes dela fazer as vibrações, gostaria de dizer para vocês que no próximo sábado, né, nós vamos ter trabalho de preto velho. O trabalho de preto velho, ele é destinado àquelas pessoas que estão em tratamento aqui na nossa casa, para os trabalhadores da Fraternidade do Amor. Então, se você tem essa recomendação, você pode agendar o seu tratamento de preto velho. Ele vai ser feito de uma forma um pouco diferente para oferecer segurança a todas aquelas pessoas que venham passar no tratamento. E também aquelas pessoas que tiverem interesse no curso de Reiki, eu vou dar o primeiro curso de Reiki de 2020 no próximo sábado. Se você estiver interessado, ainda dá para você fazer sua inscrição essa semana. Tudo bem? Procura aí nas redes sociais, Vera Rubai, Vera Ruiz no meu Face, no meu Insta, que você vai ver as informações. Vamos lá? Vamos lá, uma musiquinha para... Uma musiquinha. Sim. Então vamos fechando os nossos olhos, expirando profundamente. Vamos tentar nos desligar de qualquer preocupação externa, inspirando profundamente, lembrando que vibrar
desejar todo o nosso amor. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes, vibrar pelo Brasil, todos os dirigentes, que as suas mentes sejam iluminadas, para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra. Vamos vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores, correntes de cura que aqui atuam. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da Fraternidade do Amor, uma vibração de muito amor para Dona Carmen Garcia, Dona Maria José Deise, Pedro Salomão, Guilherme, Tati, o Henry, uma vibração para o nosso irmãozinho Rubens Paca, uma vibração para a Lucilene, o Adão, a Thalita, uma vibração para todos os nomes colocados nas redes sociais, que Jesus possa se fazer presente. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Vamos vibrar por todos os idosos, pelos asilos, orfanatos, creches, crianças abandonadas. Vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas e os filhos problemas. Vibrar por toda a juventude dependente de drogas. Em especial, vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram. Vamos vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vamos vibrar pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nelas colocados, que Jesus possa se fazer presente e atender a todos eles. Vamos vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa. Vamos deixar uma vibração de amor que seja levada pelo plano espiritual, onde maior houver a necessidade. Vamos pedindo a fluidificação das águas e vamos agradecendo a Jesus por esta grande oportunidade de estarmos reunidos para esses ensinamentos. Vamos deixar uma vibração de amor que seja levada pelo plano espiritual, onde maior houver a necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E nesses instantes ainda, nós vamos nos ligando a esta energia, a este magnetismo de amor, de cura que nos envolve. Vamos sentindo toda essa energia dos médicos da espiritualidade, dos mentores da fraternidade, que nesses instantes se estende a todos os lares, a todas as pessoas que estão conectadas nesses momentos, para que nós possamos
beber desta água viva do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que vai curando as nossas dores, os nossos sofrimentos, envolvendo todos aqueles nossos irmãos, principalmente aqueles que estão mais necessitados no dia de hoje, de cura, de acolhimento, de amor. Vamos recebendo desta abundância que o Pai doa a todos os seus filhos, nesses ensinamentos desta manhã. Podemos perceber o quanto somos amados, cuidados, instruídos, cada um ao seu tempo, nesta paciência milenar que o Pai tem com cada um dos seus filhos, cada um ao seu tempo, no despertar da inteligência, no despertar do primeiro sentimento, no desenvolvimento deste sentimento, até aprendermos a amar uns aos outros, como o Mestre Jesus já nos disse. Que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, a nossa determinação para continuar neste caminho do bem, do amor, da renovação, tendo a certeza nos nossos corações que tudo está certo, que tudo ocorre no momento oportuno nas nossas vidas. E que este momento de transição é um momento de bênção nas nossas vidas, é um momento de transformação e de expansão de consciência a todos nós que estamos encarnados e desencarnados aqui no planeta Terra. Que o amor e a cura possa prevalecer nas nossas vidas. Vamos erguendo os nossos braços nesses instantes, recebendo todas essas energias santificantes que nos cura, nos equilibra, que alinha e energiza todos os nossos centros de força, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. É o suficiente. E nós agradecemos nesses instantes esta grande oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, Mestre Jesus, em nome da cura, em nome do amor, em nome da caridade, e que nós possamos falar em teu nome, Pai, para despertar os nossos irmãos para o teu Evangelho, neste grande projeto em que a Terra está imersa nesses dias de transformação planetária. Graças a Deus. Finalizamos então a nossa live de hoje com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande beijo para vocês. Até a próxima semana. Na quinta nós temos o nosso Evangelho. Beijo no coração de todos. Até a próxima semana. Grande beijo.